sempre aos sábados para nós aprendermos e tirarmos lições desse texto. Antes de lermos, vamos orar? Você já encontrou o texto? Feche os olhos, nós vamos orar. Bondoso Deus, nós vamos agora estudar a Tua Palavra. Tem sido um sábado de muita alegria. Começamos com o último estudo dos 10 dias de oração. Tivemos a escola sabatina, o batismo, a homenagem aos casais, muita música onde pudemos cantar e louvar. Ofertamos e dizimamos, nós já oramos e agora nós vamos abrir a Tua Palavra e a nossa esperança é ouvir a Tua voz falando conosco, porque sabemos que o Senhor nos ouve e fala conosco. Por isso nós somos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu acho que tem o texto está na tela, mas é importante você ter ele também na sua Bíblia. E aí deixa marcadinho, porque sábado você viu o pastor aparecer aqui na frente, já sabe, o texto é 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo... Podemos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos ler o da tela, porque daí fica todo mundo lendo igual, tá bom? Senão as traduções são diferentes. Vamos lá. E se o meu povo... buscar a minha face, então eu ouvirei do Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Minha vontade, eu não vou fazer isso, mas eu gosto mais dessa palavra aqui, ó. Então, ouve dos céus, perdoa os pecados, sara a terra, depois do povo que leva o nome de Deus, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre o povo de Deus. Deus sempre teve um povo. Existe o povo de Deus, isso é um fato bíblico. Desde que o mundo foi criado, existe o povo de Deus. No início, o povo de Deus era Adão e Eva. Eles multiplicaram-se em Caim e Abel. De repente, perdeu 50% do povo de Deus, ficou só Adão e Eva, porque Caim deixou de ser povo de Deus por escolha, matou Abel. Posteriormente, quando saíram da arca de Noé, o povo de Deus era resumido a 8 pessoas. E hoje, o povo de Deus, ele é um número imenso de adoradores, de pessoas que confiam no Senhor. Biblicamente, não tem um texto que diga, e o povo de Deus é a igreja... tal. O que seria muito fácil. Você imagina se na Bíblia estivesse escrito assim, e o povo de Deus é a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil. Não tem esse texto. Então o que nós procuramos são sinais na Bíblia de identificação do povo de Deus, para que então eu faça parte do povo de Deus, para que eu participe do povo de Deus. Mas no Evangelho de João, no capítulo 11, vamos falar antes de falarmos do povo de Deus, desse termo se. Porque está escrito, se o meu povo... Mas vamos primeiro no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 21 e verso 40. Eles vão colocar o texto na tela, mas o texto é importante que você sempre acompanhe na sua Bíblia, tá? A tela ajuda muito, gente. Ter o texto projetado é muito bom para alguém que, porventura, tem a sua dificuldade naquele momento. Mas nós não podemos nos acostumar à tela e não ter a nossa Bíblia em mãos. Tá certo? Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler o verso 21. O verso 21, capítulo 11, é a ressurreição de Lázaro. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Veja, o se, tem um se aqui também. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O se ali significava mais ou menos o seguinte, agora não adianta mais. O que poderia ter sido feito, o Senhor não fez. Se estivesse aqui, se houvesse sido feito, meu irmão estaria vivo. Você percebe que aqui o texto, ele é um texto de dúvida.
Só que quando você lê o próximo texto, que é o verso 40, e agora é a outra irmã dizendo, ela diz o seguinte, não, desculpe, é Jesus falando para as irmãs, a frase é a seguinte, verso 40, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Veja que agora a frase de Jesus é positiva. Caso você acredite, você vê a glória de Deus e Jesus então realiza a ressurreição. A diferença entre os dois textos que estão aí é esse termo, é essa conjunção subordinativa, condicional, que estabelece um sentido de condição. Se Jesus estivesse, não estava. E Jesus disse, se você crer, dependia da crença. Tudo passa por essa conjunção. A nossa salvação passa por conjunções também. Por essa conjunção, inclusive. Se eu aceitar, se eu decidir ler a Bíblia, se eu quiser ser fiel a Deus, passa também, a decisão passa. O ser delas também hoje é um ser para mim e para você. Inclusive o texto depende do ser. Porque segundo Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, então depende de uma decisão, tá? Se eu e você vamos aceitar o assunto sobre o povo de Deus. Mas vamos falar sobre o povo de Deus, porque o texto diz, se o meu povo, Deus tem um povo, nós falamos sobre isso, Deus tem gente em todas as nações, e em Mateus capítulo 7, estão as características, como é que eu vou dizer? As não características do povo de Deus, ou as características que não são obrigatórias para ser o povo de Deus. Mateus capítulo 7, do verso 21 ao verso 23, eu não sei se tem na tela, tem? Eles estão colocando lá, eu não sei se tem no meu slide, mas vamos lá, do 21 ao 23, vamos ler o texto. Isso aqui são características que não são obrigatórias para ser o povo de Deus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E aí Jesus usa a seguinte palavra para tudo que eles fizeram. Vocês que praticam a iniquidade. Vamos em frente, vamos analisar esse texto de Mateus. Coloca lá o meu slide. Nós temos umas observações. Vamos lá. Primeira coisa, dizer Senhor, Senhor é característica para ser igreja de Deus? Porque dizer Senhor, clamar a Deus, orar, levantar as mãos, fechar os olhos, isso é bom ou é ruim? É bom. Dizer Senhor, me ajuda aqui. Nós não estamos fazendo isso orando e tem caderno com o nome, a gente clama, Senhor, salva essas pessoas. Clamar a Deus é importante. É importante. Você não pode dizer que clamar, Senhor, levantar o nome, dar glória a Jesus é ruim. Isso é bom. O texto coloca que naquele dia, aqueles que disseram Senhor, Senhor. Segunda característica que apresenta, profetizar. Porque as pessoas perguntaram para Jesus, nós que profetizamos, profetizar é bom ou é ruim? Cuidado com a resposta. Se você disser que profetizar é ruim, você passa a ter um problema sério com a profetisa da igreja adventista do sétimo dia, Ellen White. Profetizar é bom ou é ruim? É bom. Bom seria se todos aqui, se aqui fosse uma igreja de profetas. Bom seria se eu fosse um profeta. Outra coisa que é importante também, expulsar demônios. Hoje, o exorcismo tem, graças a Deus, desaparecido. Um dom que eu não tenho. É muito difícil, eu não sei se você já teve no seu ministério a oportunidade, eu já tive mais de uma vez, mas não é algo gostoso. Tem algumas coisas no ministério que não são fáceis. Sermão fúnebre, não é fácil. Não é. Visitar uma pessoa que está acamada morrendo, não é fácil. Expulsar demônios
quem expulsa é Deus, mas você participar não é fácil. Mas isso é bom, é positivo, ou é melhor que as pessoas fiquem endemoniadas? Expulsar demônio é algo positivo. Então você vai ver que ali são características positivas de pessoas que se identificam como o povo de Deus. E tem mais, milagre. Quem foi o último aqui de vocês a realizar um milagre? Qual foi seu último milagre, Alex? Nós não estamos realizando milagre. Mas não seria bom, Roger? O Giovanni está doente. O pessoal orou pelo Giovanni. Não seria bom se qualquer um de nós aqui fôssemos lá, colocássemos a mão na cabeça dele, que está com Covid, e dissesse, em nome de Jesus, que ele seja curado. E ele coloca daí o cotonete no nariz e pronto, não tem mais nada. Não seria melhor assim? Não seria mais fácil quando sua família adoeceu, quando sua mãe ficou acamada, quando seu filho ficou em cama, seu neto, você fosse lá e colocasse a mão e dissesse assim, em nome de Jesus eu te curo. Não seria melhor? Realizar milagres não seriam grandioso? Hoje a igreja toda realizando milagre? Realizar milagres não pode ser ruim. São coisas boas. E por que que Jesus chama falar Senhor, Senhor, profetizar, expulsar demônio e realizar milagres como iniquidade? Por que que Jesus chama coisas boas de iniquidade? Por que que Jesus não falou, olha, expulsar demônio é bom, eu também expulso, realizar milagre, eu também realizo. Vocês estão fazendo coisas boas, parabéns. Não, ele diz o seguinte, afastem de mim, está aí no texto, olha, verso 23. Lhe direi explicitamente, eu não conheço vocês, se afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Por que que Jesus chama de iniquidade? Porque no verso 21 tem um probleminha. O verso 21 diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Tem muita gente expulsando o demônio, tem muita gente fazendo milagre, tem muita gente curando, mas eu vou dizer para eles lá no final, que eu quero eles longe porque eles praticam a iniquidade. Eu quero que eles se afastem de mim. Por quê? Verso 21. Porque eles não fazem a vontade do meu Pai que está onde? Nos céus. O milagre ele é bom, acompanhado da vontade do Pai. Expulsar demônios é bom, acompanhado da vontade do Pai. Profetizar é bom, acompanhado da vontade do Pai. Dizer Senhor, Senhor é bom, acompanhado da vontade do Pai. Se eu não pratico a vontade do Pai, os outros atos que eu faço tornam-se iniquidade. Mas eu estou fazendo coisa boa, eu estou levando uma cesta básica para o necessitado. Sem a obediência a Deus, aquilo é iniquidade. Eu estou ajudando uma família que precisa, sem a iniquidade. Por isso que essas não são características do povo de Deus. Não dá para se basear em Mateus. Olha, o povo de Deus tem que expulsar demônio, o povo de Deus tem que profetizar, o povo de Deus tem que fazer milagre, o povo de Deus tem que curar, o povo de Deus tem que aumentar o dinheiro na sua conta, senão não é o povo de Deus. Não pode, porque senão está acompanhado da obediência. E em Apocalipse, no capítulo 14, aí estão as características do povo de Deus. Não estão em Mateus. Apocalipse 14, do 6 ao 12. Você conhece esse texto melhor do que eu, você sabe ele de cor, e eu vou passar por ele rapidamente. Né? Rapidamente. Eu ia dizer que um dia eu paro para pregar só sobre Apocalipse 14. Mas aí o Júnior vai dizer que eu estou arrumando mais tempo para ficar como pastor aqui. Ele disse que o tanto de sermão que eu já prometi pregar aqui é para próximos 9 anos. Então não vou prometer mais sermão nenhum. Entendeu? Eu vou passar com você o texto agora. Aqui estão características. Lá não. Lá tem uma frase identificadora. Fazer a vontade de Deus. Aqui tem as características. Vamos lá. Capítulo 14, do 6 ao 12. Vamos ler. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Pronto, achei uma característica. Povo de Deus prega um evangelho eterno, um evangelho que não termina, que não muda, é o mesmo evangelho sempre.
Segunda característica, esse povo prega para todo mundo, para quem está sentado em todas as nações, tribo, língua e povo. Verso 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória. É chegada a hora do seu juízo. Está aqui a terceira característica. Prega o juízo. Há um juízo. Tem gente pregando que juízo é depois da volta de Jesus, e biblicamente o juízo já começou. E profeticamente nós vivemos o período do juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. É característica do povo de Deus o criacionismo. E agora você vai se assustar. Pastor, mas o Papa Francisco diz que Adão e Eva é a história da carochinha. É lenda, é mito. Então, biblicamente, o povo de Deus ensina que devemos adorar o Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Aqui há uma alusão, inclusive, ao quarto mandamento da lei de Deus. Há uma alusão ao sábado. Então, o criacionismo é uma característica. Continuamos, verso 8. Seguiu-se outro anjo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Quinta característica, o povo de Deus prega que esse engano, porque se a Bíblia é uma, se a verdade é única, por que 6.000 religiões? E crenças e seitas. Por que tudo isso? Se a Bíblia é única. Eu estou estudando a Bíblia com uma pessoa, ela não sabe que eu estou estudando a Bíblia com ela, mas eu estou. Eu acho que eu contei isso aqui em algum momento. Ela é da igreja, não pode falar, né? A gente está sendo transmitido. Bom dia você que está nos assistindo, não posso falar. Bom, mas é uma igreja cinza, os beiralzinho branco. E eu vou uma vez por semana e estou estudando a Bíblia. Ele não sabe que eu estou estudando, mas eu estou estudando a Bíblia com ele. Eu sento lá na cadeira para arrumar a barba, que já me chamam de careca com a barba mal arrumada, né, Wilson? Não dá. Aí eu começo a orar, digo: Deus, ele precisa perguntar, faz mais de um ano, ele precisa perguntar, ele pergunta. Aí ele pergunta e eu respondo. E qual que é o meu argumento com ele? Eu já disse para ele: ó, nós não vamos falar de igreja. Primeira vez que eu falei isso, ele falou: você não é pastor adventista? Eu falei: mas isso é bobagem. Nossa, pastor, o senhor falou isso? Primeiro que isso é verdade. Não interessa, né? Não vê Bíblia. O que está escrito na Bíblia? Porque a Bíblia é sua e a minha é a mesma. E a gente vai sempre na Bíblia dele. E ele está perguntando. Aí ele me perguntou esses dias como é que é a volta de Jesus, ressurreição, milênio. Não entendo nada. Aí eu escrevi um WhatsApp, expliquei, depois escrevi um WhatsApp que parecia uma história imenso, com todos os textos aí, porque ele também está dando estudo bíblico que ele também não sabe. Porque ele está pegando os textos e passando para uma outra pessoa. Entendeu? Ele está pregando para a igreja dele e eu estou pregando para a Bíblia. E vamos deixar as coisas acontecerem. Biblicamente, existe uma confusão de doutrinas. E o povo de Deus, aí você tem que pegar essas características. É engraçado um pastor adventista falar isso. Mas você tem que pegar essas características e sair procurando. Tem que bater na porta e falar: aqui tem essas características. Aqui, vocês são criacionistas, vocês creem no juízo. Tem que sair procurando. Tem que sair. Vocês pregam para todas as nações, aqui tem preconceito contra as pessoas. Porque se você chegar num lugar e dizer: não, isso aí a gente não faz, não tem característica do povo de Deus, você tem que sair procurando. Tem que encontrar. E essa característica de que essa confusão vai cair, vai deixar, essa Babilônia vai deixar de existir, essa pregação é característica do povo de Deus. Vamos continuar, senão eu vou atrasar demais, eu sou escravo do relógio. Verso 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, prega contra a imagem da besta, recebe a marca na fronte ou na mão. Não vamos parar agora para estudar, né, a marca da besta, conforme Apocalipse 13, qual que é. Eu sei qual que é o sinal de Deus. Você sabe qual que é o sinal de Deus? Bota um dedinho marcado em Apocalipse 14.
Botou um dedinho marcado? Vamos para Ezequiel. Deixa no texto de Apocalipse mesmo, senão depois para voltar vai dar trabalho. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Não vou, marca da besta, não tenho tempo hoje para explicar isso para você. Mas eu posso mostrar o sinal de Deus. Biblicamente. Não na cabeça do pastor, na Bíblia. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós, para que soubessem que eu sou o Senhor seu Deus. Sinal de Deus, biblicamente. Pode ver o verso 20 também. Santificar os meus sábados servirão de sinal entre mim e vós. Biblicamente, o sinal de Deus é o sábado. O sinal de Deus não é uma língua diferente, o sinal de Deus não é o batismo, o sinal de Deus é o sábado. Será um sinal. Bom, esse é o Deus. O inimigo de Deus, que a profecia apresenta como a besta, antagônico a Deus, tem a sua marca. A igreja verdadeira prega contra a marca da besta, a favor do sinal de Deus. E aí vem o castigo daqueles que não vão aceitar esta verdadeira mensagem. E o verso 12, passa agora para o verso 12, resume o verso 6 ao 11. O 12 diz assim, Apocalipse 14, 12. Aqui, nessas mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo, aqui, nesses textos do 6 ao 11, aqui nessas características, está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Com esse material em mãos, fazer parte do povo de Deus, se você decidir, passa para você. Não tem mais o que ensinar, não tem mais o que fazer, é você querer. Você tem as características, você decide. Aqui é o povo de Deus, é aqui que eu fico. Simples. Deus tem um povo? Sim. Tem nome esse povo? Não. Tem características bíblicas, proféticas? Tem. Encontre. E dali você sobe para o céu. Agora, o que eu não posso fazer é fingir que não sei e achar que fazer parte do povo de Deus não é importante. Essa aqui, Roger, eu vou precisar da sua ajuda hoje. Eu esqueci de combinar com você. Eu ia falar para você, quando aparecer a foto de uma igreja, você faz fundo musical. Eu esqueci. Então eu vou voltar. Tá? Isso. Ninguém percebeu, Roger. Nós dois somos rápidos. Essa aqui é a igreja do Jardim Alvorada, na cidade de Itararé. Mim não conhece lá. É dono da cidade. Tem mais gente de Itararé aqui? Itararé, olha aqui, mais pessoas conhecem lá. Eu fui pastor, agora é o pastor Oswaldo, é o pastor lá, a igreja não está feia não, isso aqui era na época do pastor Júlio, o pastor Oswaldo já pintou, já arrumou, já ficou bonita a igreja. Isso aqui é a igreja da Alvorada, fui pastor lá 4 anos. Tive muitas boas experiências nesse lugar. Um sábado pela manhã, eu tenho essa aqui é uma imagem interna da igreja, para vocês conhecerem a igreja. Um sábado de manhã eu estava pregando nesta igreja e fizemos um apelo para o batismo, na hora do batismo. Eu tenho a foto desse dia. Essa é a foto. Esses aqui, esse de bege aqui da frente, vocês conhecem ele, é o William. Ele veio e cantou aqui numa vigília que nós tivemos, que foi transmitida. E aqui atrás tem o Sandro, o Acira, que são os anciãos da igreja. O William é o menor deles. Então eram todos grandes. A foto da pessoa que eu vou contar o testemunho está aqui no meio. Está atrás dessa moça de preto. Aqui atrás tem um senhorzinho desse tamanho. Genivaldo, o nome dele. O que aconteceu? Aquela moça de azul aqui, ela era a que cuidava da limpeza da igreja. Sexta-feira,
A irmã está preparando, limpando a igreja. Você viu o quintal todo ali, ó, os arredores da igreja, ela está limpando. Um homenzinho se agarra à grade da igreja, o portão estava fechado. Ajoelha, ora, levanta chorando e começa a balançar. Ela ficou desesperada lá dentro. Pronto, agora invadiu a igreja. Aí ela gritou para ele, disse: "O que o senhor quer?" Ele disse a seguinte frase: "Acabei de sair da prisão. Eu quero entrar aí. Não é hoje não." E ela orando, porque o portão está aberto. "Não é hoje não, vem amanhã." "Amanhã que horas?" "Amanhã cedo." Ele ajoelhou, orou, levantou, foi embora. E no sábado, 7 da manhã, estava na porta da igreja. 8 horas chegamos para a classe de professores. Eu olhei, ele estava lá sentadinho, lá olhando. Falei: "Tem esse senhor aqui?" "Pois é, pastor, chegou 7 da manhã. Já bateu nos vizinhos para saber que hora que abre." Eu digo: "Tá bom." Fomos para a classe de professores, escola sabatina, culto. No culto, batismo. O batismo era no final do culto. Fiz um apelo: quantos gostariam de se preparar, que ainda não receberam estudo bíblico, e gostariam de estudar a Bíblia, se preparar para um dia ser batizado? E ele veio. E na hora que ele veio, nós pedimos: olha, pessoas que vão estudar a Bíblia, porque aqui tem mais interessados. Aquele senhor de branco encostado ali na mureta, ali na murada do batistério, também veio para estudar a Bíblia. Tinha outras pessoas. E os anciãos vieram para abraçá-los, para dizer: olha, nós vamos estudar a Bíblia com vocês. E ali abraçaram o irmão Genivaldo. Terminou o culto, eles saíram. O William, esse de bege, foi visitá-lo e me ligou no sábado, 3 horas da tarde, disse assim: pastor, Genivaldo quer batizar. Eu falei: homem do céu, mas o homem aceitou o apelo hoje, quer batizar que dia? O pastor, ele disse que já estudou tudo, sabe tudo, está pronto para o batismo. Eu digo: vá visitá-lo direito. Se quiser eu vou lá, ver o que ele tem em dúvida. Tá bom. Foi na casa de Genivaldo, 6 horas da tarde, me liga: pastor, o homem está pronto, sabe tudo. Ele ficou preso. Na prisão decidiu que quando saísse da prisão, ele iria direto para uma igreja adventista para ser batizado. Porque ele entendeu, estudando a Bíblia. Quem deu estudo para ele? Não, pastor, Bíblia. Ele pegou a Bíblia e leu. E ele entendeu, estudando a Bíblia, que a igreja adventista tem as características do povo de Deus. Ele quer ser batizado. Ok. Então marca o batismo dele para quando? Ah, o senhor está aqui na agenda daqui a 15 dias, no sábado. Então marca o batismo dele. Está marcado? Está marcado. E aí começa, eu falei: mas visita o homem. Ele sabe tudo, mas visita, dá uma repassada. E aí vai o William na casa dele, estuda a Bíblia e liga para mim: pastor, ele me mostrou mais 2 novos textos de um assunto que eu não sabia, ele sabia. Fui estudar outro assunto com ele, ele sabe mais um novo texto, passou para mim. Bom, irmãos, foi assim, 15 dias que se passaram. E o sábado era o dia do batismo. Na semana anterior, eu terminei de pregar no domingo na igreja. E o William me ligou. Ele era ancião da igreja. E disse: pastor, aconteceu uma tragédia. O que aconteceu? Genivaldo foi para o Cerrado. Cerrado é um bairro próximo a Itararé, 7 quilômetros. Convidar amigos, familiares, parentes. Com um fusquinha emprestado de um sobrinho, um primo, de alguém. E na volta, voltando do Cerrado, em tal lugar, não me lembro, ali numa curva, numa lombada, com uma curva perigosa, um indivíduo saiu bêbado do outro lado, acertou o fusquinha do Genivaldo e ele morreu. Misericórdia. Não tem parente, não tem amigo, tem esse sobrinho, tá, mas ninguém se interessa. Nós temos que ir. Falei: vamos lá. Chega na hora, fizemos o culto fúnebre e na saída o William apresentou o rapaz da SAMU, né, que havia atendido o Genivaldo. Disse: olha, pastor, nós chegamos para atender não sabia o nome, a vítima,
Mas foi nós chegarmos, ele estava com sangue na boca, no ouvido. A pancada foi muito violenta. Ele queria falar, eu não podia deixá-lo falar, mas ele insistia. E quem é o senhor? Eu falei, eu sou o pastor da igreja, ele ia ser batizado, etc. Ele falou, então é para o senhor que eu tenho que falar. Tudo bem, o que você quer transmitir? Ele me fez 2 pedidos. Tá bom. Primeiro pedido, essa conversa foi, antes do sepultamento. Primeiro pedido, ele quer ser enterrado de terno. Ele nunca usou um terno. E ele havia providenciado um terno para usar no dia do batismo. Então ele, ali meio afogado no sangue, ele disse, olha, fala para o pastor arrumar um terno para eu ser enterrado com um terno. Eu não quero ressuscitar e não estar de terno. Ele tinha certeza da ressurreição. Aquilo me deixou, acabou comigo, acabou meu dia. Meu Deus do céu. E aí ele disse, tem uma outra coisa que eu tenho que entregar para o senhor, eu não sei o que é. Mas ele disse, isso aqui só na mão do pastor. Eu trouxe para você ver. Estava cheio. O dízimo do pouquinho que ele ganhava na cadeia. Está destruído aqui, porque na hora sujou de sangue, eu fui tentar limpar, estraguei o envelope. Está aqui, se alguém quiser ver depois, fique à vontade. Me entregou, eu não sei o que é esse papel, pastor. É um envelopinho, eu não tive coragem de abrir. Respeito de alguém que morreu, eu não vou mexer. Isso aqui chama-se dízimo. Falou, é o dinheiro que o fiel dá para a igreja. Eu olhei para ele e disse assim, é muito mais do que isso. Mas você não vai entender isso agora. Isso aqui é fidelidade, isso aqui é identificação, isso aqui é alguém que encontrou Jesus e quer viver conforme a vontade de Deus em todos os aspectos. Eu enterrei aquele homem, não batizado, mas com uma certeza, e eu creio que você tem a mesma, ele fazia parte do povo de Deus. Ele fazia parte do povo de Deus. A minha pergunta é o seguinte, você faz parte do povo de Deus? Essa é a pergunta. Pastor, você está dizendo que ele fazia parte do povo de Deus porque ele usava terno e devolveu o dízimo? Não. Fazia parte do povo de Deus porque ele encontrou as características do povo de Deus na Bíblia, ele decidiu seguir as características bíblicas do povo de Deus, ele buscou a Deus enquanto ele podia achar, invocou o nome do Senhor enquanto estava perto, não deu tempo para cerimônias humanas, bíblicas, cerimônias bíblicas que nós praticamos como homens, como seres humanos, não deu tempo, mas eu sei que esse homem, ele tinha certeza disso. Ressuscita, ele não queria ressuscitar uma roupa normal, ele queria ressuscitar. Eu não tenho foto dele, é um batismo que me frustra não ter feito. Às vezes eu fico pensando, e se eu tivesse adiantado? A gente nunca vai saber. Vai cantar um hino? Quem que vai cantar? Você vai cantar, David? O Roger não sabe que você vai cantar, que bom. Tá bom, então você pega o microfone, você descobriu agora que você vai cantar, e o Roger acabou de descobrir também. Vem aqui para frente. Você precisa responder a pergunta. Essa pergunta é muito séria. Não dá para responder amanhã. Essa é uma pergunta que você já devia saber. Essa é uma resposta que já era para ter dado. É uma certeza que você precisa acordar todas as manhãs e ter. Eu sou do povo de Deus. Não interessa a igreja que você frequenta. Se você pertence ao povo de Deus ou não, se você tem as características bíblicas do povo de Deus ou não, é uma certeza que você tem que adquirir. O que falta para você olhar para o céu, olhar direto nos olhos de Deus e dizer assim, faço parte do teu povo? O que falta? Sabe, tem gente que está batizada
120 anos e que ainda precisa mudar para fazer parte do povo de Deus. E tem gente como ele, que nem batizado era e fazia parte do povo de Deus. O que é que falta conforme a luz que você recebeu? O que é que falta para você fazer parte do povo de Deus? Deus tem um povo. O texto começa: se o meu povo. Deus tem um povo. Eu quero que você, enquanto David canta, você ore e tome a sua decisão. Só você e Deus sabem o que falta. Tome a decisão de deixar de lado os pecados que ainda atrapalham. Pastor, o que falta é ser batizado. Tome a decisão de ser batizado. Pastor, o que me falta é fidelidade nos dízimos e ofertas. Faça. Tome a decisão hoje. Passa a ser. Você vai receber essa semana agora. Passa a ser fiel a Deus. Pastor, o que me falta é o sábado. Tome a decisão. O que me falta é estudar mais a Bíblia. Decida. O que me falta é ser mais amável e amoroso em casa, com pai, mãe, filho, irmão. Está na hora de você decidir ser do povo de Deus. Tem alguma característica que você não entende, você quer estudar, vamos estudar juntos. Mas você tem que tomar essa decisão. Sabe, tudo indica, tudo indica que nós não temos muito tempo de vida a mais. Não é por causa do Covid-19. Neste planeta está terminando a nossa existência. Nós vamos começar a viver 1000 anos no céu e uma terra renovada. Então hoje é dia de decisão. Enquanto o David canta, qualquer momento do hino, depois que você orar, sem você orar não adianta. Depois que você orar e decidir, eu vou ser parte do povo de Deus. Se você quiser dar um testemunho público que você decidiu, fique em pé. Depois eu vou orar por você. Qualquer momento do hino, você faz a sua oração, toma a sua decisão. Se você decidir, não, eu vou fazer parte do povo de Deus, mas não hoje. Ok, a sua decisão nós respeitamos. Eu quero dizer para você que não é o melhor, mas nós respeitamos. Agora, se você decidiu fazer parte do povo de Deus a partir de agora, desse momento, decisão sincera, diga amém da sua oração e por favor fique em pé. Ouça o hino que o David vai cantar. Consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu. Com amor me limpas de meu mal. E esse amor é que me ajuda a seguir. O milagre, Senhor. Caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim, respondeste minha oração de fé.
Feche os olhos. Obrigado, porque o Senhor tem um